os erros da sua criança e como conviver com eles de forma a ajudar no desenvolvimento dela. Olá, seja bem-vindo ao canal Reflexões de Mãe Prof. Aqui é o lugar onde nós vamos falar sobre maternidade e sobre como educar os seus filhos de uma forma positiva. Eu sou Regina Pimentel e hoje nós vamos falar sobre como conviver com os erros das nossas crianças de forma a ajudar no desenvolvimento delas. Você sabia que o erro é uma forma de encorajar as crianças a fazerem melhor, a lidarem com o fracasso? A gente precisa encorajar as nossas crianças a errarem. Encorajar as nossas crianças a errarem é uma forma de ajudá-las a aprender a lidar com o fracasso. Crianças são cientistas e cientistas fazem testes. E quando nós fazemos testes, o que acontece? Os erros são inevitáveis. Por isso, é preciso permitir que as crianças errem para que elas aprendam com os erros delas. Erros são grandes oportunidades de aprendizado. Aqui em casa nós temos uma frase que guia o nosso relacionamento com o nosso filho. Só não erra quem não faz. Então todos nós estamos sujeitos a errar em algum momento. É inevitável o erro. Pensa numa criança que está aprendendo a andar. Um ano e pouco, o que acontece? Ela se levanta, ela tenta dar um passo e ela cai. E ela não desiste. Ela levanta de novo, ela tenta dar um passo e ela cai. E ela vai constantemente tentando até que chega o momento em que ela consegue dar 2, 3 passinhos e ela cai. Mas ela ainda não desiste. Ela continua persistindo porque o objetivo dela é caminhar. A criança tem dentro dela o que Maria Montessori chama de horn. É um impulso para o aprendizado, para a vivência, que ela mesma não consegue evitar. O horn só não existe quando nós adultos matamos dentro da criança a vontade dela de insistir numa tentativa. Então, quando eu digo para minha criança que ela não é capaz, que ela não vai conseguir, então eu mato a vontade natural dela de fazer tentativas e erros, tentando alcançar o sucesso. Ela vai alcançar o sucesso se ela for educada dentro de um ambiente em que ela pode experimentar os erros. Uma criança que derruba um copo com água e logo ela recebe um grito de: "Tá vendo? Eu te avisei que isso ia acontecer. Meu Deus, você sujou tudo, vai pra lá, deixa que eu limpo isso." É uma criança que não vai tentar de novo buscar a água no filtro, porque ela vai se sentir incapaz. Ela vai entender o erro como um fracasso. E como nós já dissemos, o erro é uma grande oportunidade de aprendizado. Mas o adulto que está com essa criança precisa enxergar dessa maneira para impulsionar a criança a realizar novas tentativas. Errar não significa que nós vamos permitir ou deixar que a criança faça as coisas com desleixo. O erro e o desleixo são duas coisas diferentes. Fazer as coisas de qualquer jeito, empurrando, arrastando, fazendo muito barulho ou quebrando de forma proposital, não é a mesma coisa do que tentar uma vez e errar, tentar outra vez e errar. Qual é a diferença? A diferença está no adulto como guia dessa criança. Então, quando a criança erra e você percebe que ela está buscando uma nova forma de realizar, o ideal é que a gente não interrompa essa concentração e essa busca da criança enquanto ela está ali tentando. Agora, se eu estou vendo que a criança está propositalmente tentando quebrar algo, arrastando com força, ou que ela não sabe ainda como realizar aquilo, eu preciso guiar essa criança para fazer da forma correta. Eu preciso mostrar a ela como fazer. Um exemplo clássico: uma criança pequena, esses dias, tentou carregar uma cadeira na escola pelo encosto da cadeira. Mas quando ela segurava pelo encosto, o assento caía e ficava muito pesado. E ela não estava enxergando a forma correta de fazer esse exercício e o encosto da cadeira estava quase saindo na mão dela. Então, de forma bem carinhosa, eu peguei uma outra cadeira e disse para ele: "Olha, eu vou te mostrar como você pode carregar." Segurei no encosto, segurei com a outra mão no assento e fui transportando a minha cadeira. Quando eu olho para trás, a criança vem carregando a cadeira dela da mesma maneira. Ou seja, eu mostrei como fazer, ao invés de corrigir o que ela estava fazendo.
Mostrei para ela que carregar a cadeira com as 2 mãos, além de ser mais seguro, era mais tranquilo dela carregar, dela transportar. Era uma forma mais adequada de realizar aquela atividade sem estragar a cadeira e sem fazer um grande esforço ali no fim que poderia gerar ali uma frustração e ela não ia querer mais transportar aquela cadeira. Então nós precisamos mostrar como fazer, ao invés de corrigir o erro ou de dizer que ela está fazendo errado. Corrigir o erro vai gerar frustração, chateação e ela não vai aprender com aquilo, mas permitir que ela persista a encontrar uma solução para o problema e mostrar formas de como realizar ajudam a criança a desenvolver a sua capacidade cognitiva, a desenvolver a sua maneira de solucionar problemas, a desenvolver a sua memória de trabalho, porque da próxima vez que ela for carregar aquela cadeira, ela vai já saber como fazer. A criança que tem medo de errar tem o seu desenvolvimento afetado, porque ela pode ser uma criança desmotivada, ela pode ter baixa autoestima por causa disso, ela também pode ser aquela criança que vai recusar a realizar as coisas. Sabe quando você convida a criança para fazer algo e ela diz, eu não quero, não, isso não, eu não vou, não tô com vontade. São crianças que tiveram muitas vezes medo de errar por conta da forma com que os adultos lidaram com os erros dela. Talvez gritos, talvez a questão de dizer que ela não consegue, que ela não é capaz. Ela assimilou isso de uma forma tão profunda que ela não quer mais tentar fazer as coisas. É a criança que não vai se arriscar a subir no escorregador. É a criança que não vai se arriscar a ir no trepa-trepa do parquinho, porque ela vai ter medo. Outro dia eu estava no parquinho com a minha sobrinha de 2 anos e ela quis subir num escorregador muito alto. Eu tive medo de subir no escorregador, mas quando ela teve esse desejo, eu falei, vou com ela para manter a segurança. Então nós fomos, ela foi na frente, eu fui atrás só para garantir que ela não fosse cair ou se jogar para trás, ou se ela tivesse medo, eu ia estar ali pertinho dela porque era tão alto que eu não conseguiria alcançá-la de baixo se ela chegasse no topo. Então eu fui atrás dela. Quando chegou lá no alto, ela sentiu medo, porque realmente era muito alto. E aí, eu perguntei pra ela se ela queria escorregar, ela disse não, medo. Eu entendi. Então nós vamos voltar pela escada, tudo bem? Bem, tudo bem. E aí nós descemos de volta pela escada e ela viu um outro escorregador mais baixo que ela já tinha ido e ela decidiu ir naquele novamente. Então, não tem problema ter medo. O problema é quando eu, como adulto, não incentivo a criança a fazer algo que ela sentiu no coração por conta do meu medo ou por conta da minha insegurança, porque a insegurança estava em mim de ver aquela altura e imaginar, meu Deus, é muito alto. Mas se ela não experimentasse, ela não ia ter essa convicção também. Ainda é alto para mim, então eu vou esperar mais um pouco e vou no outro que é mais baixo, que eu já conheço. Isso tudo acontece de forma muito rápida e inconsciente nas crianças pequenas, mas é muito importante que elas tenham essas oportunidades de realizar essas conexões neurais enquanto elas realizam atividades do dia a dia delas mesmas. E por último, o medo de errar afeta a imaginação e a criatividade da criança. Porque como ela não quer tentar fazer as coisas por medo, ela acaba não estimulando o cérebro a realizar coisas difíceis ou mesmo coisas do dia a dia que ela sabe que ela vai ter sucesso, mas que tem alguém ali julgando e olhando ela com olhos de você não vai conseguir. É muito sério quando o adulto não enxerga o erro como uma oportunidade de aprendizado. Por isso, nós precisamos mudar a nossa forma de olhar e mostrar para a criança que ela é plenamente capaz dos desafios que ela mesma se propõe a fazer. O erro é fundamental para que a gente desenvolva a persistência, a paciência e também a resiliência. Porque quando a gente erra e a gente tem que refazer o que nós fizemos errado, a gente vai perseverando até que a gente consegue realizar aquilo. Para a criança é a mesma coisa. Por isso nós precisamos permitir que elas errem e que elas tenham as pequenas frustrações. Muitos pais me procuram com a seguinte dúvida: Regina, hoje nós tivemos um imprevisto e nós precisamos sair todos juntos no mesmo carro. E aí, para não frustrar meu filho, eu decidi ir com um carro e meu marido ir com o outro, e nós estávamos indo para o mesmo lugar, porque senão ele ia ficar muito frustrado. Afinal, todos os dias eu que levo ele para a escola,
fazendo o mesmo caminho, passando pelos mesmos lugares, e hoje ele ia ficar muito frustrado se isso não acontecesse. A frustração é importante para o desenvolvimento da criança. Não quer dizer que você vai colocar situações frustrantes no caminho dessa criança. As dificuldades da vida já são frustrações suficientes para ela enquanto ela cresce, para desenvolver a resiliência. Você não precisa criar mais frustrações, mas você também não precisa evitar todas as frustrações da vida da sua criança. Ela tendo frustrações, ela vai alcançar um patamar maior de sucesso, porque ninguém tem sucesso sem fracasso. Ninguém alcança o sucesso sem persistir, e a gente persiste acertando e errando. Ninguém acerta o tempo todo. Essa é uma máxima da vida que a gente aprende desde muito pequeno. Então, não precisa evitar todas as frustrações do seu filho. Apenas confie e esteja ao lado dele para que ele saiba que mesmo em meio às frustrações, ele pode contar com a mãe, com o pai dele que está ali ao lado para dar um apoio, para mostrar às vezes um caminho diferente, para consolar, para apenas abraçar se for o caso. Uma outra questão é que quando nós fazemos todas as coisas pelos nossos filhos, eles deixam de aprender aquela máxima de causa e efeito. Se eu jogo uma bola de tênis na parede, ela vai voltar para mim automaticamente, porque é a causa e o efeito. Se eu não permito que a minha criança tenha esse tipo de experiência, ela não vai aprender a causa e o efeito. É claro, uma criança de 1 ano, uma criança de 3 anos, vai entender causa e efeito de formas diferentes. Nós não precisamos trazer conceitos filosóficos, metafísicos para nossa criança pequena, mas com pequenas atitudes a gente vai mostrando para eles que tudo tem um efeito gerado por uma atitude. Se eu pego água no filtro e eu deixo a água transbordar no meu copo, a água automaticamente vai cair. É um efeito de uma determinada causa. Claro que a gente vai mostrar para a criança como fazer para consertar o erro de ter derramado água no chão. É muito simples. A gente mostra onde está o pano, a gente pega o pano, seca com a criança e da próxima vez ela já sabe aonde está. Um outro porém é que nós, como adultos, queremos que as crianças aprendam com os erros na primeira vez, automaticamente. Isso não vai acontecer. Nós não aprendemos na primeira vez. Nós precisamos de várias tentativas para aprender algo. E as crianças também. Por isso a gente precisa ser persistente no caminho em que a gente quer trilhar com a nossa criança. Se a gente desistir, não tem jeito mesmo, deixa ele fazer o que ele quer, nós estamos indo em direção à permissividade que não ensina a nossa criança, apenas deixa que ela seja criada pela vida. Nós precisamos sim trazer gentileza e firmeza ao mesmo tempo para mostrar para a criança que as coisas acontecem do jeito que acontecem, que tudo tem um motivo, tudo que eu fizer vai gerar um efeito, e elas vão aprender isso com as experiências. Quando a gente traz experiências de ciências na sala Montessori para crianças de 3 a 6 anos, a gente não explica nada para ela, a gente apenas mostra a experiência e a criança vai tirar as próprias conclusões. Tem uma experiência muito fácil que você pode fazer aí na sua casa. É a experiência do que flutua e do que afunda. Você pode trazer vários objetos, pedra, colher, pena, plástico, madeira, enfim, o que você tiver na sua casa, e você pode ir colocando junto com a sua criança as coisas uma a uma dentro da vasilha com água e classificar. Do lado esquerdo são as coisas que afundam, do lado direito as coisas que flutuam. E você não vai explicar mais nada, apenas vai permitir a criança colocar e fazer a pergunta: esse afunda ou flutua? E a criança vai depois querendo perguntar coisas, descobrir coisas, ele vai querer procurar outros objetos para fazer a mesma experiência, para saber se aquele objeto flutua ou afunda. Então são pequenas coisas que a gente vai mostrando para a criança que a gente pode tentar, que a gente pode testar, que a gente pode experienciar. Ninguém é cientista se não tiver oportunidade de experiência. O grande inventor da lâmpada incandescente, Thomas Edison, ele fala uma frase que representa por demais o conteúdo do nosso vídeo de hoje. Eu não errei 10.000 vezes, eu aprendi 10.000 maneiras de como não fazer uma lâmpada. Mais uma vez, eu reforço o ponto. A gente precisa entender que erros são grandes oportunidades de aprendizado, ao invés de olhar para os erros como um fracasso ou como um defeito moral. Existem erros de conceito moral que nós vamos corrigir na nossa criança. Então,
a forma como ela fala com as pessoas. É preciso corrigir. Dentro do Montessori nós temos 3 principais regras aonde nós interferimos de forma enfática. É quando a criança ela vai se machucar, é quando a criança vai machucar o outro ou algum ser vivo, ou quando a criança vai danificar o material ou o ambiente onde ela estava. E machucar o outro também envolve as palavras. Por isso, quando a gente percebe que a criança está falando de forma agressiva ou mal educada com alguém, a gente precisa sim corrigir e dizer para ela que essa não é a forma adequada de falar. E enquanto a gente faz isso, a gente também diz qual é a forma correta. Então, vamos dar um exemplo. A sua criança chega para você e fala: eu quero agora o meu leite, vai lá e faz o meu leite agora. E você pode dizer para ela: eu sei que você consegue dizer isso de uma forma mais adequada. Assim que você disser de uma forma mais adequada, eu vou fazer o seu leite. E aí, normalmente, as crianças reformulam a frase: mamãe, você pode fazer o meu leite, por favor? Ou se a criança ainda não sabe como falar, você vai reproduzir a frase. E aí você diz para ela: filho, existe uma forma mais adequada de falar essa frase. Eu vou te falar e aí você pode repetir comigo, tudo bem? Mamãe, você pode fazer o meu leite, por favor? E aí você permite que a criança repita. São maneiras de você ir inculcando na sua criança as formas adequadas de dizer. Ao invés de apenas dizer para ela que não vai fazer o leite, porque ela está dizendo de uma forma errada, se ela ainda não sabe como fazer. Se ela já sabe como fazer, você dá a ela a oportunidade de reformular a frase para que assim ela entenda que ela falou de uma forma inadequada. Outro ponto muito importante em relação aos erros. Adultos também erram. Você erra, eu erro. Quando nós assumimos os nossos erros para os nossos filhos, eles entendem que ninguém realmente é perfeito. Nem o pai, nem a mãe, nem a professora. Eles também erram. E quando a gente pede perdão pelos nossos erros, nós estamos sendo grandes exemplos de que o erro é uma oportunidade de fazer diferente, e não um fracasso. Então eu digo: filho, me perdoe, eu falei assim. Ou então, o que aconteceu comigo essa semana, eu pisei num bolo de terra que uma criança tinha feito. Poxa, eu fiquei muito triste. E aí ele falou: você pisou no meu bolo. Nossa, me perdoe, eu não tinha visto seu bolo. Como eu posso reparar esse erro? E aí eu fui ali refazendo o bolo. Falei: olha, eu vou fazer o melhor que eu puder para que seu bolo fique igual eu estava antes. E aí eu fui refazendo e no meio do caminho ele disse assim para mim: tia, tá melhor do que o meu. Ficou muito bonito. Então, a gente repara o erro para com a criança, a fim de demonstrar para ela que todos nós erramos. E nós temos as oportunidades que a vida nos traz para reparar os nossos erros. Agora, se eu deixo de demonstrar a minha vulnerabilidade, a minha fragilidade, a minha criança também não vai se permitir errar, porque ela vai achar que o erro é uma forma de fracassar. E não é verdade. Todos nós somos vulneráveis e podemos demonstrar isso para as pessoas que estão à nossa volta e para as nossas crianças, a fim de usarmos os nossos próprios erros como formas de melhoria também na educação dos nossos filhos. Crianças corajosas e incríveis cometem erros porque elas tentam. Não tire o brilho da sua criança. Permita os erros. Aprendam juntos com esses erros. E se a criança precisar de você, esteja ali para acolhê-la e para guiá-la sempre que for preciso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Não se esqueça, clique nas notificações para você não perder nenhum vídeo no nosso canal. Mande esse vídeo para alguém que está aí com medo de permitir que o seu filho erre. E se inscreva aqui no nosso canal para que você acompanhe as novidades que saem aqui toda semana. Um beijão e até mais!